Mais um conteúdo aqui diretamente da Carreta Agro pelo Brasil. Vamos conversar com o doutor Clênio Pilon, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, muito bem, à vontade aqui com você, né, é um prazer estar aqui. Qual o peso da pesquisa, especialmente da Embrapa, no contexto dessas discussões da COP30, doutor Pilon? Bom, primeiro, alegria de estar aqui na Casa da Agricultura Sustentável, mostrando o que a gente tem de melhor para o mundo. Acho que a gente está dando um verdadeiro show aqui, mostrando toda a diversidade das tipologias de agriculturas, de agricultores também para o mundo todo, não só para o Brasil. Acho que isso é algo de referência para a COP, né? Talvez não tenhamos nenhuma outra COP, né, algo tão interessante como que foi mostrado aqui, né, a presença de um centro de pesquisa, de uma instituição de referência como a Embrapa, em meio à COP30, com um campo experimental vistoso, vigoroso, tendo esse espaço de oportunidade de poder mostrar o que temos de melhor, em termos de genética, em termos de tecnologias para os sistemas de produção, né, as estratégias todas para descarbonização, enfim, acho que é algo único, né, que nos une aqui e traz a referência justamente para um Brasil, né, que já é uma referência em tecnologias para a produção de alimentos, fibras, matérias-primas para tecnologias, né, para o ambiente tropical, trazendo essa É referência para o mundo todo. interessante, né? Porque realmente ficou uma marca, né? Ou ficaram uma marca nessa edição da COP, essa questão da pesquisa e da agricultura sustentável, né? São duas frentes aí que merecem Com realmente certeza. E veja que nós tivemos dois fatores extremamente importantes para essa transformação, para essa verdadeira revolução na agricultura brasileira, desde os anos 70 até aqui, 55 anos de trajetórias. Uma delas foi a grande política pública, que foi investir em pesquisa agropecuária para realmente transformar os nossos campos em grandes celeiros, em grandes espaços de produção, não só de produção, mas de produtividade, porque também somos referência para o mundo em muitos cultivos, em muitas cadeias, mas também nas tecnologias para os sistemas de produção, produzindo de forma sustentável, com balanços ambientais favoráveis, né? Juntamente com as políticas públicas, obviamente, o acesso ao crédito, assistência técnica, extensão rural, seguro, zoneamento, enfim, tantas outras políticas que, ao longo dessa trajetória de mais de 50 anos, foram decisivas também para o sucesso da agricultura brasileira. E o que a gente vem mostrar aqui é um pouco uma síntese, um resumo disso tudo, quando a gente traz para cá iniciativas inovadoras, como é, por exemplo, o programa Carne Baixo Carbono, soja Baixo falamos sobre isso, é muito Carbono, trigo interessante, né? baixo carbono, que são formas inovadoras de poder agregar em termos de melhor, em termos de boas práticas, em termos de melhor, em termos da genética, nos sistemas rotacionados de manejo, produzindo bem com balanços ambientais favoráveis. Eu estou falando, de certa forma, o senhor já se antecipou, eu ia reforçar a pergunta de que forma a pesquisa hoje se encaixa no contexto da sustentabilidade. Esses produtos que já foram ou estão para serem lançados, como a carne baixo carbono, trigo baixo carbono, de certa forma já explicam isso, né? Uma nova forma de manejo do solo, de dar eficiência e eficácia e de oferecer um novo produto ao consumidor, né? Com certeza, isso vem no contexto também de um consumidor cada vez mais exigente, especialmente no S da saudabilidade, ou seja, o consumidor que consome um alimento, seja ele de origem animal, vegetal, né, olha no alimento como alguém que promove saúde, qualidade de vida, longevidade, isso é algo muito poderoso. Portanto, com base em ciência, a gente poder mostrar para o mundo que sim, é possível produzir um alimento de qualidade, com saudabilidade, com garantia de inocuidade, de risco zero ao consumidor é fundamental. Por outro lado, também o S da sustentabilidade, mas não naquela ideia romântica, né, de que sim, precisamos ser sustentável, mas traduzido isso com base em dados, com base em pesquisa, com base em ciência, de que sim, é possível produzir, trazendo balanços ambientais para o agroecossistema de produção. Que tipo de balanço? Não só de carbono, que está tanto em pauta hoje por conta da questão do papel importantíssimo da agricultura para a descarbonização do planeta, mas também outros serviços extremamente importantes associados à produção agroalimentar florestal, como, por exemplo, a produção de água, a polinização, né? Enfim, tantos outros serviços extremamente importantes, valorosos, que o agricultor, a agricultura, né, tem capacidade de prover, e cabe à ciência, cabe à pesquisa, identificar indicadores com base em ferramentas, com base em métricas, para a gente poder realmente mostrar e traduzir esse discurso em algo concreto, com base em dados, com base em ciência, para a sociedade. Agora é interessante que a pesquisa ampara ou vai amparar muito
um discurso que precisa ser, de certa forma, provado ou comprovado, né? Nessa guerra comercial que muitas vezes envolve as relações entre países, você se auto-intitular "sou um país sustentável", tem uma agricultura sustentável, você conseguir sair do discurso Uhum. e comprovar isso, o Isso papel da aí ciência e da é pesquisa é fundamental. fundamental. Aí entra os estudos de longa As duração, métricas, as métricas, as ferramentas, por exemplo, a Embrapa hoje desenvolveu ao longo desses últimos anos, desde lá do RenovaBio, as calculadoras de carbono, seja para uso em sistemas de produção vegetal, seja para uso em sistemas de produção de energia, como é o caso da cana, seja agora também embarcando essas ferramentas, né, nos programas de descarbonização na área de proteína animal. Então, são exemplos do avanço da pesquisa agropecuária nessa linha do MRV, ou seja, como é que a gente, com o que a gente monitora, com ferramentas que sejam reconhecidas não só nacional, mas também internacionalmente, essas calculadoras. MRV, só para contextualizar, o que É que é? monitoramento, reporte e verificação, ou Entendi. seja, um conjunto, né, de ações necessárias para a gente poder justamente sair do discurso, da narrativa e entrar na prática do outro lado, mostrando com dados, com evidências científicas, monitorando ao longo do tempo os impactos positivos da adoção desse conjunto de boas práticas que a gente está trazendo aqui na AgriZona. Florestas produtivas são conceitos relativamente novos, mas que nesta COP aqui em Belém, nós estamos percebendo que eles estão cada vez mais consolidados. A floresta de pé, uma floresta que pode ser preservada, mas ao mesmo tempo produzir riquezas. É interessante essa junção de conceitos hoje, né? Sim, é um conceito novo, moderno também, nessa perspectiva de que sim, é possível produzir, gerar renda, porque sem renda ninguém fica no campo, não há inclusão socioprodutiva se não houver renda, mas a gente tem procurado mostrar que com conhecimento, com tecnologia, né, valorizando inclusive o próprio saber fazer dos agricultores, é possível sim produzir alimentos, ter segurança alimentar e ainda assim gerar renda. A lógica da bioeconomia inclusiva também, garantindo a floresta em pé, é uma outra iniciativa que se engaja justamente nessa nova perspectiva de que sim, é possível a gente aproveitar produtos não madeireiros, desenvolver toda essa bioeconomia com base na potencialidade, especialmente dos biomas, e aqui o bioma amazônico é um bioma extremamente rico, Fundamental. né, que tem tantas potencialidades aí para a gente poder transformar as riquezas da floresta, né, e do seu bioma em renda para as pessoas. Transformar as riquezas da floresta em renda para as pessoas. Doutor Piton, eu estou aqui, Pilon, eu estou aqui com um resumo do que a Embrapa está apresentando nessa COP30, né? São vários destaques, por exemplo, 16 cultivares que foram lançadas aqui na AgriZona. Eu estou vendo aqui uma espécie de feijão, né, que tem como destaque um alimento que vai ao encontro da biofortificação. Então, além de uma agricultura mais sustentável, eficiente e eficaz, a ideia, presumo, seja oferecer ao consumidor final alimentos cada vez mais ricos, né? Com certeza, essa é uma linha importante, inclusive ela está prevista dentro do planejamento estratégico da Embrapa. Nessa lógica, nós temos um eixo de novas tendências de consumo e estratégias de agregação de valor, onde entra justamente o desenvolvimento de produtos biofortificados, especialmente de origem vegetal, ou seja, são espécies que ou naturalmente ou via melhoramento genético a gente consegue incorporar características nutricionais, por exemplo, um teor mais alto de ferro, um teor mais É alto de zinco, importante. de cálcio, um conteúdo mais alto de proteína, ou outras características que sejam importantes do ponto de vista da qualidade de vida, por exemplo, compostos antioxidantes, no caso de frutas, por exemplo, nós temos aqui na Amazônia superfrutas que têm altíssimos teores de vitamina C, por exemplo. Então, essa é uma linha extremamente importante porque, além de você levar as calorias diárias necessárias para o consumidor, a gente leva também qualidades nutricionais e funcionais que são importantíssimos para a qualidade de vida das pessoas e É para o uma, aumento é da uma tendência. longevidade. É uma tendência, obviamente. E quem já não tomou café da manhã nos hotéis hoje, né, tem lá a presença, por exemplo, que era algo inimaginável há 20, 30 anos atrás, de batata doce. Sim, É, sim. não era algo comum. Hoje é muito comum. Por quê? Porque é um material rico em fibras, né, rico também, obviamente, em calorias, né, mas também uma série de outros compostos importantes, como vitaminas, né? Nós citamos aí o feijão biofortificado. Como é que nós estamos nessa etapa? Quando os senhores lançam
essas cultivares. Aqui foram 5 cultivares de feijão, 3 Isso. de soja, 2 de algodão, 2 de amendoim, uma de arroz, uma de sorgo, uma de trigo, uma de mandioca. Como é o processo para o consumidor entender? Vocês desenvolvem para produção em larga escala, para chegar até as gôndolas dos supermercados, é um processo longo? É longo. Geralmente a gente leva entre 12 até 15 anos para colocar no mercado uma nova genética, seja de espécies vegetais, né, sejam também de espécies animais, né? É um tempo bastante longo, significa um investimento muito robusto e constante, persistente em pesquisa. Geralmente, nessa etapa final do desenvolvimento dessa nova cultivar, por exemplo, nós já identificamos um parceiro estratégico para que ele possa, né, fazer a multiplicação dessa semente e colocar essa semente no mercado, porque cabe à Embrapa, né, pelo seu know-how, pela sua trajetória, desenvolver a genética. Às vezes a gente faz inclusive esse desenvolvimento, como é o caso aqui de um desses materiais de feijões, em conjunto, inclusive, com entidades privadas que ajudam a financiar o próprio projeto de melhoramento genético, especificamente para aquelas cultivares. Em outras situações, a Embrapa faz isso sozinha e depois, ao final, identifica um parceiro para fazer esse material chegar, né, acessivelmente aos agricultores que vão fazer o plantio Sim. ou a própria produção da semente para ampliar a É uma escala. É cadeia uma que tem que cadeia, ser muito bem exatamente. aceitada, né? Exatamente. Então tem o desenvolvimento da genética, tem a identificação de parceiros para fazer a multiplicação, ampliação da oferta de sementes, tem o agricultor que vai utilizar essa semente para produzir o alimento que o consumidor vai se beneficiar. É fascinante esse ramo do estudo, da pesquisa, porque nós estamos falando de segurança alimentar, Claro. de uma geração que vai ser melhor nutrida, né, especialmente em países cuja baixo valor dos nutrientes Sim. é essencial, né? E veja que hoje muitos desses materiais, especialmente biofortificados, estão presentes inclusive na merenda escolar Sim. das crianças. Isso é extremamente importante também, ao mesmo tempo que a gente valoriza o agricultor que está produzindo e tem uma garantia de aquisição, né, via as compras, inclusive governamentais, do outro lado você tem um aluno, né, um estudante consumindo produtos de altíssima qualidade com valor agregado, valor nutricional, funcional. Então, esse é o papel da pesquisa ajudando a transformar as realidades lá na ponta. Doutor Clênio Pilon, para fechar, uma mensagem que o senhor julga ser relevante para quem está nos acompanhando. Acho que o exemplo aqui da COP30, né, mostrando que o Brasil tem total condições de seguir sendo líder e referência em agricultura, não só no ambiente tropical, em agricultura como um todo, também no ambiente subtropical. Acho que a gente deu aqui uma demonstração Uhum. da capacidade que esse país tem, não só da produção de alimentos, da produção de dados, da pesquisa agropecuária, mas a capacidade que também nós temos de seguir fazendo diferença daqui para frente e investindo fortemente em pesquisa. Isso aí. Sou Clênio Pilon, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Privilégio tê-lo aqui. Sucesso, parabéns, Muito doutor. obrigado pelo espaço, Estevam.